Bom dia, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez para falarmos sobre a santa e bendita Palavra de Deus. Nós estaremos dando continuação ao assunto sobre Ministério do Engano ou Ministério Enganacional, parte 2, a continuação deste assunto. Eu quero ler as escrituras básicas para que isso vá ficando arraigado, ou melhor, vai ficando mais familiarizado. Como nós temos princípio, meio e fim, ou seja, tomaremos escrituras no início da Bíblia, no Gênesis, tomaremos escritura no Novo Testamento, em Mateus, podemos dizer, estamos no curso, no meio da Bíblia, e também no final, em Apocalipse. Tomando essas três balizas escriturísticas, o profeta diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade fica confirmada. Então vamos ver. A propósito, eu vou ler na versão King James. Me perdoe aqui, só um momentinho que eu vou tomar aqui. Tem algo aqui na versão João Ferreira de Almeida, tá tudo bem, né? Onde diz que se possível fosse ou fora, enganaria o próprio escolhido. Você vai ver aqui na versão King James como que está escrito. Está escrito assim. São Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganaria ou enganariam até os eleitos. Então, só quis que você notasse que no lugar de falar escolhidos, aqui fala eleitos. Então, se você é um eleito de Deus, se você é uma eleita, você não será enganado. Bem, lida estas escrituras na versão King James, as demais eu vou ler na João Ferreira de Almeida mesmo, tá? Tá tudo bem com as duas versões aqui das escrituras, mas vamos então ler aqui na João Ferreira de Almeida agora, revista e corrigida, Gênesis capítulo 2. Foi lido na primeira parte. Se você não viu o primeiro vídeo, aconselho que você, assim que puder, assista o primeiro vídeo. São pequenos vídeos de meia hora, se passar pouca coisa que isso, e vai ser de muita valia. Mas as escrituras básicas são as mesmas, então quero tomar aqui. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bem, lemos esta parte em Gênesis 2. Agora Gênesis 3, quero ler desde o verso 1 aqui. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Bem, até onde eu li aqui, Deus diz para não comer, para que não morrais. Agora eu vou ler o verso 4. Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Quero que você note aqui o contraste. A ordenança de Deus, se não fosse observada, a sentença é para que não morreis. Ou seja, a sentença era morte. A serpente vem e alivia a pena, ou seja, ela traz uma excludente, ela exclui a pena aqui. Não, certamente não morrereis ou não morrerás. Então, é nessa parte que você terá que prestar atenção, caso você esteja iniciando a partir desse vídeo. Que Deus dá uma ordem, a serpente vai dar uma contra-ordem. E a serpente fala, ela raciocina, não é como um papagaio que repete tão somente, sem pensar, mas a serpente, ela pondera, ela pensa, ela replicou a Eva, ela elabora e assim por diante. Então, é feita para enganar. E a escritura de Mateus 24, 24, que lemos na versão King James,
diz que, se possível fosse ou fora, enganaria os próprios eleitos ou os próprios escolhidos, conforme a versão das Sagradas Escrituras. E eu não vou tomar sempre aqui as duas versões da Bíblia, para não tomarmos tanto tempo, mas aqui nessas escrituras lidas, se for na King James, você vai notar a confirmação. Aqui chamou a serpente de mais astuta de todas as alimarias que o Senhor Deus havia feito. A King James chama de mais sutil, apenas um sinônimo, astuta e sutil. E se você for a um bom dicionário, você vai checar, conferir por você mesmo, que astuta, sutil, então isso vem de esperteza, de capacidade até mesmo de raciocínio. Mas não vamos agora entrar para essas descrições, porque temos que caminhar aqui para frente. E quero trazer agora a escritura de Apocalipse, como havia prometido, Apocalipse capítulo 12, e assim então nós vamos entrar para o nosso comentário. Por quê? Tomando as escrituras no meio da Bíblia, ou seja, no curso, né, entre o primeiro livro e o último livro, Gênesis e Apocalipse, então tomamos em Mateus palavras ditas por Jesus sobre a esperteza, a expertise de Satanás em enganar. Agora, a origem disso está no Gênesis, o capítulo ou o livro semente, onde tem a gênese, ou o início de todas as coisas, tanto do bem quanto do mal. Você encontra as raízes gerada em Gênesis. E depois isso vai desenvolvendo ao longo das Sagradas Escrituras. Em todo o Antigo Testamento, isso vai montando sombras e tipos que vem cumprir no Novo Testamento. E nós estamos vivendo nesses últimos dias do fechamento da história da humanidade. E então, esta fase para o povo gentio, para a noiva gentia, está terminando. O arrebatamento da igreja noiva está prestes a acontecer. Então estamos nesse respaldo final. Deus está nesse respaldo final da sua obra na face da terra acerca da sua noiva gentia. Logo ele passará a tratar com os judeus e com os outros povos que estão fora da noiva, mas que também estão aguardando o seu momento para que Deus trate com eles. Certo? Então aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7, 8 e 9, está dizendo assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Bem, lidas as escrituras, nós vamos daqui a pouquinho para os comentários, mas eu sinto, o Espírito me ordena aqui para ler essa mesma passagem na versão King James, porque você verá aqui falou a antiga serpente, que chama Diabo e Satanás. Você não verá diferente, mas uma confirmação aqui na King James. Também versículos 7, 8 e 9. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. Vejamos agora, verso 9. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Bem, aqui disse aquela antiga serpente. Então aquela, um pronome demonstrativo. Eu não sou bom em gramática, em língua portuguesa, mas aquela, quer dizer, apontou. Então o Apocalipse apontou de volta lá no Gênesis, aquela antiga serpente. Então tem uma serpente antiga, ou seja, a serpente na fila dos animais, da classificação dos animais. Então você vai tomar, se você quiser, você pode tomar isso numa pesquisa rápida, e você verá que os animais evoluem dos unicelulares ou dos protozoários, animais
pequenos, não sei nem se poderia ser chamado animais, mas creio que sim, porque eles são animados, eles movimentam e assim por diante. Mas animais feitos de uma só célula, como as amebas, por exemplo. E aí você vai encontrando espécies mais aperfeiçoadas. E passando rapidamente por isso, você vai encontrando aí animais répteis, né? Andam de arrastos. Depois animais que já liberam, eles andam com 2 pés, são bípedes, e suas mãos estão liberadas, né, para executarem outras tarefas, que não seja andar. E aí você vai então vendo que vai subindo em aperfeiçoamento até chegar no chimpanzé, o animal que mais parece com o ser humano. Porém, o sangue do chimpanzé, DNA do chimpanzé, a genética do chimpanzé não cruza, não une com a do ser humano, mostrando que tem uma lacuna, um vazio entre o chimpanzé e o homem. É matéria para um outro vídeo, claro. Aqui só estou fazendo uma plataforma para falarmos sobre o enganador, mas desta vez não vou falar somente do enganador, vou falar de como também Deus usa para resolver esse problema do engano. Vamos então, sim, então entre o chimpanzé e o homem, aquela lacuna, está o elo perdido, que na verdade foi revelado para nós. A noiva, não existe nada escondido para a noiva de Jesus Cristo. Deus tem trazido a revelação, revelado, aberto e revelado os 7 selos. Muitos dizem que Deus só abriu os 7 selos, mas só revelou 6. Não, ele abriu 7 selos e revelou os 7 selos. O que faltam apenas é cumprimento de itens, de alguns detalhes do 7º selo. Cumprimento. Como o arrebatamento, por exemplo, o rapto. Está revelado. Na mensagem do arrebatamento, o profeta diz que o arrebatamento, é uma revelação. Então o rapto já está revelado para mim, para você, para a noiva de Jesus Cristo. Agora estamos aguardando aquele momento da nossa transformação de corpos, primeiramente precedido da ressurreição dos nossos irmãos que dormiram em Cristo, e assim após a ressurreição deles e a aparição deles para nós então seremos também em um abrir e fechar de olhos, transformados, e assim nós subiremos, nós vamos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Falando aqui tudo rapidamente, mas tudo isso tem todo um ritual para acontecer, que tem que ser tratado de maneira própria, particular, em outros momentos. Vamos então, para não sairmos do foco, para o nosso assunto aqui. Bem, então, lidas as Escrituras, nós vamos aqui então para uns parágrafos na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Está aqui para a minha leitura em PDF, aqui no computador. Vamos então seguir. A partir do parágrafo 155, lembrando que eu estou lendo aqui numa versão traduzida e distribuída pela palavra original. Você diz, você está lendo nesta versão? Sim, é a versão que eu tenho disponível. Estou muito feliz de ter esta versão da mensagem aqui, para que eu possa ler. Muito obrigado, eu agradeço a Deus por ter inspirado, primeiramente enviado a mensagem, enviado o mensageiro e depois provido meios para que esta mensagem chegasse até a mim, até a você. Vamos então aqui, porque o tempo não espera. Como já mencionei o parágrafo 155, vamos avançando aqui um pouco mais. Se Eva não houvesse parado por um instante para escutar reticências, não se detenha você por nada, não se detenha. Eliseu disse a Geazi: toma meu bordão e vá, coloque-o sobre o menino morto. Se alguém te fala, não lhe respondas. E se alguém intentar parar-te, siga adiante. Aqui o profeta Irmão Branham já está mostrando que há certos casos que você não deve parar, dar atenção, dar respostas para ninguém. Esse ninguém que o profeta está se referindo, que tanto o profeta Eliseu está se referindo, quanto o profeta Irmão Branham aqui nesse sermão, é por quê? Porque trata-se do inimigo tentando roubar a sua atenção, fazer com que você pare para ouvi-lo. Golpistas são mestres nisso, né? Ei, e começa, aí você dá atenção, dali a pouco você é assaltado, você é roubado, você assina documentos que você nem imaginou, e assim sucessivamente. Vamos seguindo aqui. Observem a mulher sunamita. Ela chamou a seu servo e lhe disse:
sela um asno e segue adiante, e não te pares sem que eu te o diga. Quando você receber a mensagem, marche adiante. Amém. Você dirá: já não posso caminhar, estou me sentindo muito fraco. Não se detenha, siga adiante. Ponha todas as coisas a um lado e siga adiante, abrindo o caminho. Irmão, você tem a espada na mão, siga abrindo o caminho. Numa ocasião, fui a um estádio de futebol onde ia pregar. Só uma ressalva aqui. O irmão Breno teve que ir a um estádio de futebol. Eu já quero dar uma ênfase aqui em algo. Há muitos cristãos que pensam que pode conciliar futebol, partidas de jogos, não só futebol, até outros jogos mesmo, mas o profeta não apoia isso. Ele estava aqui porque ele ia pregar naquele estádio. Ele precisava daquele lugar, certamente o havia alugado ou reservado, e ele então foi ali para ver o espaço certinho, né? Todo homem de Deus que tem compromisso com a verdade, ele procura fazer o melhor. Então, é por essa razão que ele estava lá, não para assistir jogos, não para torcer. Então, é errado um cristão ficar aí de, sei lá, trajes. Tá bom, não é a nossa matéria para agora, mas vamos prosseguir aqui. Então, o profeta, ele viu algo que lhe chamou atenção. Numa ocasião, fui a um estádio de futebol onde ia pregar. Me detive na entrada e olhei para cima da porta onde dizia: não é o tamanho do cão na briga, mas o tamanho da briga no cão. E assim é como se ganha a batalha. Uma frase que estava ali no campo de futebol, ali logo acima da portaria, para o quê? Para animar os jogadores, né? Mas o profeta aproveitou essa frase tem uma inteligência nela, que serve para ser aplicada para mim e para você também, para vencermos a batalha. Não olhar para o tamanho do cão na briga, mas para o tamanho da briga que está alojada dentro desse cão, né? A disposição que ele tem para brigar. Agora, é claro que o profeta não viu isso à toa, e ele falou aqui porque tem um aproveitamento muito importante aqui, que nós não podemos perder. Você diz: porém, seja todas essas igrejas tão grandes que estão contra nós. A mim não me importa seu tamanho. O importante da peleja contra o cão, isso é o que conta, é a fé em cada indivíduo. Se você é um covarde, é melhor que regresse a seu esconderijo. Irmão, se você é um soldado, então mantenha-se firme, pois estamos efetuando uma batalha e a verdade e a mentira estão frente a frente. Lutemos. Agora eu vou entrar nesta parte aqui. Até aqui eu já havia lido no vídeo anterior. No finalizar do vídeo lá você vai encontrar essa leitura. Eu tomei aqui de propósito para que possamos então refazer esta base. Agora o profeta vai contar essa experiência. Eu preciso falar isso aqui antes. Me perdoe, mas eu preciso falar. Ele vai citar um certo irmão aqui, por sinal, Pedro. Aqui em inglês talvez eu não pronuncie corretamente. Aqui está Pedro Cartwright, né? Na maneira que eu consegui ler. Pedro Cartwright. O profeta vai citar sobre esse irmão e você vai ver que experiência. Você vai regozijar. Veja bem, parágrafo 159. O irmão Pedro Cartwright entrou numa cidade e disse: o Senhor me falou em dias passados e me disse que viesse a este lugar a ter uma campanha de avivamento. Alugou um local e estava ocupado limpando e preparando-o para o culto. Nesta cidade havia um tipo muito brigão, com sua pistola pendurada na cintura. Este caminhou até as portas e nesse instante alguém da cidade perguntou: o que está fazendo aquele homem? Lhe disseram: ele é um pregador e vai ter uma campanha de avivamento. O homem respondeu: muito bem, então terei que entrar ali e tirá-lo à rua. Tem que ser expulso da cidade. Nós não queremos nenhuma classe de cultos religiosos nesta cidade. Então, o brabão, né? O valentão, chegou ali para expulsar o pregador. Vamos prosseguir. Parágrafo 162.
Ele foi e se pôs à porta, e ali estava o irmão Cartwright, com seu paletó. Estava lavando as janelas e as paredes, e por certo, era um homem de baixa estatura. Numa ocasião, outro pregador havia criticado dele, porque estava comendo frango com os dedos, pegando com os dedos ali, né? Nem faca e garfo, né? Pegando com os dedos. Coisa que agora é muito aceitável. Bom, ele estava limpando o lugar. E nisso entrou o brigão, tirou seu paletó, ali estava a pistola e gritou para ele: "Que está fazendo você?" Eu posso ver, irmãos, só um momentinho aqui, essa cena. O brabão entra lá, tira o paletó, que ele também estava de paletó, para poder mostrar a arma que estava aqui na cintura, né? Pensando que amedrontaria o servo de Deus. E deu esse grito: "Que está fazendo você?" Vamos ver aqui o que vai acontecer nessa cena. Seguindo no parágrafo 163. Ele respondeu: "Estou lavando vidros." E continuou lavando vidros. Ele tinha um só propósito. Deus lhe havia dito que fosse ali para que tivesse um avivamento. Continuou lavando os vidros e o outro lhe falou muito asperamente, dizendo: "Nós não permitimos ter avivamentos aqui." O irmão lhe respondeu: "Sim, porém o Senhor me disse que tivesse este avivamento." E continuou com o seu trabalho. O homem lhe disse: "Bom, porém, há uma só coisa que você tem que entender. Sou eu quem governa esta cidade." Estou aqui exemplificando, né? O homem valente diz que ele que mandava, governava aquela cidade. Seguindo adiante aqui. O irmão lhe respondeu: "Por que é assim?" E ainda continua lavando os vidros. Viu que ele não se deteve, né? Não parou o seu trabalho. Continuando a leitura. Antes que você possa ter seu avivamento, tem que lutar e me vencer. O irmão lhe respondeu: "É assim? Então faremos isso em seguida." Agora o irmão parou de lavar vidros, né? Já que é assim, tem uma tarefa especial para ser feita, né? Então, mais especial do que lavar vidros, o irmão Pedro Cartwright tirou o paletó, foi e o agarrou pelo pescoço e o atirou ao solo e começou a pular em cima do homem, dizendo: "Eu tenho que pelejar se desejo reinar. Senhor, esforça minha coragem." E nisso lhe sacudiu todas as penas e lhe perguntou: "Já tem você o suficiente?" Tipo assim, tá bom assim? Ele respondeu: "Sim." Então se levantou, lhe apertou a mão, né? Lhe apertou a mão, regressou para estar no culto dessa noite. E Deus o salvou. Vê você? É questão de tomar a palavra de Deus e abrir o caminho por cima de toda a dúvida, correto? Assim se faz, como disse o irmão Cartwright. Se essa é a nossa próxima tarefa, então façamos-la de uma vez. Sim, a coisa que me falta é separar-me de minhas dúvidas. Separe-se. A próxima coisa que farei será separar-me de todas as minhas frustrações. Se meus sentidos me dizem: "Tu te sentes muito enfermo", então a próxima coisa que devo fazer é cortar com isso, correto? Você diz: "Irmão Brana, olha, irmão Brana, minha consciência me diz, bem, lhe convém cortar isso, porque não progredirá mais do que permita essa coisa. Simplesmente tire o casaco, faça o que está pela frente e entre com todo o ânimo. Siga adiante com um só objetivo: eu vou vencer. Amém. Não vou perder, vou vencer." Satanás também unge. Antes de entrar aqui nessa parte, falando que Satanás também unge, quero tecer um rápido comentário. Então, o que tem que ser feito, deve ser feito. E vejo que aquele homem era uma alma escolhida de Deus, era uma alma eleita, portanto, portando uma arma na sua cintura e procurando amedrontar filhos de Deus.
principalmente pregadores, é claro, aqui, especificamente pregadores. Então, era Satanás no comando daquela vida, fazendo estas coisas. Mas agora aqui, a mentira e a verdade se encontraram. E a dúvida e a fé, a incredulidade e a fé se encontraram. E maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E então você viu aqui que Deus venceu, Deus mostrou a vitória, e não só isso, mas trouxe aquele homem, passou por aquela luta, aquele esfregão ali que Deus permitiu que o irmão desse nele, e então, com aquele esfregão, ele ficou bonzinho e até se converteu, veio com suas próprias pernas para o culto à noite, né? E entregou sua vida a Jesus. Então veja bem, quantos, de repente alguém que está ouvindo, vendo este vídeo, encontra em situação similar, pensando em desafiar a obra de Deus? Não é por aí, não adianta, é só para perder, é só para poder sair frustrado. Mas, estou para encerrar, deixa eu ler aqui, que está aqui pela frente. Eu não estou mencionando todos os parágrafos, mas eu mencionei no início, depois alguns outros. Estou lendo correntemente, desde onde eu havia começado, pretendo ler até o 173, que já está aqui, já para terminar. Vou ler agora 172, 173 e vamos encerrar. O profeta diz aqui assim, ó: Satanás também unge. Vê você? Qual foi sua primeira tática? Qual foi o primeiro lugar onde ele quis entrar? A mente. Então a mente é um local, a mente é o lugar onde é uma plataforma espiritual, uma plataforma não material, eu quero dizer, onde Deus e Satanás pode trabalhar nesse lugar chamado mente, se assim posso dizer lugar, não sei. Mas tenho certeza do que eu estou dizendo porque o profeta diz isso. Sim, então, entrar na mente. Eva se deteve por um momento para escutar o que ele tinha que dizer. E ele respondeu: não me digas, isso é a verdade? Aqui o profeta está mostrando que Eva admirou. Quando a serpente replicou, falou: certamente não morrerás. Em vez de Eva ficar com a palavra de Deus, ela admirou a serpente, ela deu crédito à serpente. E a serpente ficou toda faceira, né? Porque Eva deu cordas para a serpente. Você não deve fazer isso, deve cortar curto, puxar curto com Satanás, né? Bom, vamos aqui. Não me digas, isso é verdade? Ali é onde muitíssimas mulheres, olha o que o profeta diz aqui, ali é onde muitíssimas mulheres têm cometido seu erro, e também onde muitos homens têm feito o mesmo, correto? Foi que se detiveram por um instante, só um instante. Quantos casos de divórcios tenho visto que tem passado frente a mim e me tem dito: olha, irmão Brana, lhe direi, ele me assoviou e eu me detive, né? Então não é porque um marmanjo lá assovia que a moça, que a mulher, casada ou solteira, quem quer que seja, tem que dar atenção para aquele assovio. Então esse foi um dos casos, né, citado aqui, ó, para o profeta. Ele me assoviou, né, e eu me detive. Quer dizer, isso foi o início do problema para aquela mulher. Honestamente, não era minha intenção, tá vendo? Então a maioria não é a intenção das pessoas. As pessoas erram não porque têm intenção de serem erradas, porque para dar atenção para a voz inimiga. Sim, prosseguindo. Bem ali o tem você, bem ali o tem você. Outro diz: eu estava sentado ao lado oposto da mesa, e ela tinha olhos tão belos. Então, quantas vezes na mesa, né, na refeição, o opressor ou inimigo, o enganador, está ali travestido de um homem ou de uma mulher do outro lado da mesa, e ali então um olhar, uma veste indecorosa, ou qualquer um gesto, qualquer coisa, qualquer um sinal, então é o início. Então, é onde o profeta nos aconselha: homens, vire seus olhos, não para olhar, para não olhar, baixe suas cabeças, e assim sucessivamente. As mulheres da mesma forma, né? Eu não tenho tempo aqui, irmãos, para adentrar com pregações, então vamos ler aqui para nós ganharmos tempo e encerrar.